Nós já vimos aqui durante esses dias que os transformados crescem. A vida de oração efetiva pelo poder da honra. A vida de oração de Jesus. Na semana passada foi uma bênção. Deus falou muito conosco sobre o propósito e o poder da oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração no Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor venha trazer, Senhor, este avivamento no nosso tempo. Deus, nós cremos que o poder do Espírito Santo está disponível à Tua igreja e que nós, com muita sabedoria e com muita unção, possamos buscar o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler um versículo todos juntos, né? Acredito que todos estão com esboço. Versículo de Efésios 6, versículo 18. Vamos ler juntos, vamos contar até 3. 1, 2, 3. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Queridos, nós falamos sobre a oração nesses dias todos e teve um dia específico dos transformados crescem. Nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que ensinou aos seus discípulos, e ele deu uma orientação, que seria uma oração que nós faríamos no secreto, em particular com Deus. Agora, esse versículo, se vocês olharem, tem algumas palavras em especial aqui, né? Orem no Espírito, mas em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Interessante que aqui, diferente do que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, na nossa oração do secreto, do nosso quarto em particular, aqui o Senhor nos ordena, através da vida de Paulo, que nós vamos orar no Espírito e em todas as ocasiões. Tem um outro versículo em Tessalonicenses 5 que diz: orai sem cessar. Então, como é que a gente vai entender, como que nós vamos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, Uma oração que não é só por nós, mas também as outras pessoas, como nós acabamos de orar pelos irmãos, sermos intercessores, tendo isso na nossa mente. Aleluia. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida, Nós vivemos num tempo que, mesmo que às vezes você não está com pressa, você está na rua e de repente você está andando depressa. Você vai pegar um metrô, todo mundo vai em direção à porta, todo mundo quer entrar de uma vez. Parece que todo mundo está com pressa, que todo mundo está atrasado. Mas, queridos, nós precisamos também ser fortalecidos espiritualmente. E nós precisamos ter um tempo de busca de Deus. E a busca de Deus, ela vem através da oração. E é bem interessante esse versículo que diz que serão em todas as ocasiões que nós vamos orar. E que nós não vamos orar sozinhos. Aqui orar no Espírito não está falando assim, Orem em Espírito. Mas no Espírito, está indicando que nós devemos orar através do Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar mais um versículo com vocês no livro de João 14, 26. Não tem no esboço, mas vai estar projetado aqui. Que também fala sobre isso. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
Aleluia. João 14, 26. O próprio Jesus, já quase na despedida dos seus discípulos, ele escreve ali, através de João, escreve as palavras de Jesus em João 14, 15, 16 e 17. São 4 capítulos de preparação e despedida. Mas algo muito lindo Jesus traz aqui no livro de João capítulo 14. Que Jesus voltaria para o Pai, mas que nós não ficaríamos sozinhos, não ficaríamos órfãos. Ele ia enviar alguém muito especial para estar conosco, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai, nosso Deus, enviará em meu nome. Glória a Deus, irmãos, e nós vemos a Escritura que o Espírito Santo está registrado a sua descida através de Atos 2, onde uma igreja, um povo, estava reunido em nome de Jesus, segundo a ordem do próprio Jesus. Olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que todos sejam revestidos de poder. Aleluia! E eles obedecem essa ordem de Jesus, ficam orando e buscando ao Senhor. Então diz que um dia muito especial, aleluia, veio a manifestação do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo, irmãos, que veio para fortalecer os cristãos, para fortalecer a igreja, aleluia, e ensinando todas as coisas, diz o versículo, né? O Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu vos disse. Queridos, e hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está na terra. Amém? E nós precisamos acreditar, e nós precisamos buscar a Jesus Cristo, a Deus e também o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que vem e nos reveste, nos consola, nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar. E hoje, irmãos, nesse tempo tão corrido que nós vivemos, muitas pessoas não dão mais importância à busca das coisas espirituais e da busca do Espírito Santo. Mas eu quero dizer a vocês que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como eu compartilhei com vocês, o Chaves para a Economia do Céu, o irmão, ele começa a buscar a Deus e Deus começa a revelar algo assim muito especial. E algo que muitos de nós, por exemplo, lutam com a área financeira. E se nós pensarmos que na palavra de Deus nos ensina que Deus é dono do ouro e da prata. E muitas vezes nós não sabemos buscar esses recursos dos céus. E é através da oração, queridos, que nós vamos buscar e que nós vamos ser revestidos. Então a palavra de Deus, ela é cheia de segredos sobrenaturais. Porque Deus é Deus do sobrenatural. Mas muitas vezes nós não conhecemos. Por não conhecer, nós não buscamos. Mas nessa noite nós vamos ver um pouco o que a palavra nos diz sobre orar no Espírito e conhecer um pouco mais desta área espiritual. Sobre orar no Espírito, queridos, somente 3 vezes é mencionado alguns versículos sobre isso na Bíblia. Então nós vamos ver. 1 Coríntios 14, 15 diz: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que orar no Espírito não é uma meditação. Não sei, alguém aqui já viu uma meditação? Uma meditação normalmente tem uma frase, né? Tem um guia, alguém orientando um professor. E eles às vezes desenvolvem um mantra, né? Uma palavra, uma frase que você vai repetindo. Às vezes, vamos supor que seja um relaxamento. Então a pessoa vai envolvendo aquela palavra, aquela frase, a sua mente
né? Vai entrando, é como se você não conseguisse mais pensar, mas você é guiado pela voz daquele que está na frente conduzindo. A oração do Espírito, no Espírito não é isso, queridos. Ela diz aqui, esse versículo, que eu orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Eu estarei consciente, mas eu estarei buscando ao Senhor, e o Espírito Santo estará comigo, dirigindo as minhas palavras, dirigindo as minhas petições. Amém? Outro versículo, Efésios 6:18. Nós lemos, né? Nós vamos ler de novo aqui só para a gente pensar. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, súplica, Súplica entra um pouco na intercessão, entra pedir por outras pessoas, mas aqui também fala, olha, orando em todo tempo no Espírito. E tem algo muito relevante aqui, e vigiando com toda perseverança. Então a gente vê, irmãos, que a oração no Espírito, ela precisa ser acompanhada de vigilância e também perseverança. Porque muitas vezes nós vamos começar a orar, buscar a Deus, e nem sempre aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer. Às vezes é vontade de Deus, sim, mas às vezes terá um tempo. Deus pode dizer sim para a nossa oração, ela pode ter uma resposta imediata. Deus pode dizer não também, Às vezes Deus fala não. Eu já tive uma resposta de uma oração num tempo que foi não. E depois de 7 anos eu fui descobrir por que Deus falou não. E às vezes Deus vai falar, espere. Então vigiar, queridos, faz parte, para a gente não desistir, não perder a nossa fé. Nossa, eu estou orando, eu estou buscando, meu milagre não vem. Então eu vou desistir. Aí entra a perseverança. De nós continuarmos orando e buscando, segundo a vontade de Deus, o seu milagre e o seu revestimento. Aleluia. Em todo tempo, irmãos, é como se fosse 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma busca incessante pela presença de Deus. E o terceiro versículo que fala de oração no Espírito está em Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia. Aqui já entra também, se a gente pensar, nesse versículo ao pé da letra, a oração no Espírito através do Espírito Santo, entra o falar em línguas estranhas. Ou línguas espirituais, porque às vezes a gente fala línguas estranhas, Tem algumas traduções mais antigas que usam esse termo. Hoje a gente usa as traduções NVI, línguas espirituais, língua dos anjos. Aleluia. Porque é algo diferente do nosso dialeto. E nós precisamos buscar isso, irmãos, porque está dizendo aqui nesse versículo, vós, porém, amado, edificando-vos na vossa fé, se fortalecendo na vossa fé, através de quem? Do Espírito Santo. Aleluia, queridos, nós, sem o Espírito Santo de Deus, somos uma presa fácil. Eu quero dizer a vocês que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus para fazer morada no nosso coração. Só que nós precisamos buscar, nós precisamos viver uma vida diferente daquela vida que nós levávamos antes. Porque a palavra de Deus nos ensina que a igreja somos nós, não são as paredes. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós precisamos buscar para que Ele habite em nós e que Ele faça milagres, sinais e maravilhas. Mas principalmente, irmãos, a função maior do Espírito Santo é que eu e você sejamos fortalecidos na nossa fé. E
perseveremos até o dia que Jesus voltar, para que nós não desviemos da graça de Deus, desviemos da nossa fé. Essa é a função maior do Espírito Santo. Trazer o entendimento de Deus quando nós lemos a palavra. Aleluia. E também mostrar, irmãos, dar discernimento, nós vamos ver daqui a pouco, sobre as coisas naturais e as coisas espirituais. A palavra, então exatamente o que significa orar no Espírito. A palavra grega traduzida orarem pode ter vários significados diferentes. Por exemplo, por meio de, com a ajuda de, em conexão ao, tá? Então, nós não podemos orar sozinhos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus para que gere o milagre nas nossas vidas. Amém? Orar no Espírito não se refere às palavras que estamos dizendo. Na verdade, refere-se à forma como nós estamos orando. Orar no Espírito é orar de acordo com a liderança do Espírito. E é orar por coisas que o Espírito Santo vai colocando na nossa mente e no nosso coração. E aí a gente vai ver, por que a gente entende isso. No livro de Romanos 8, 26, tem um versículo muito importante sobre isso. Paulo diz, também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe orar, a gente não sabe buscar a Deus. Queridos, isso é muito importante. Buscar a presença de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer. E também para interceder por nós. Aleluia! Jesus sabia, queridos, que quando ele partisse, quando ele voltasse para o Pai, seria muito difícil para os seus discípulos. Ele sabia de todas as lutas, as perseguições que eles iam enfrentar. Por isso que ele enviou o Consolador. Só que ele não enviou só para os seus discípulos, mas ele enviou para todos aqueles que crescem, até a sua volta. Aleluia, queridos, para que nós não andássemos sozinhos, desgarrados do bom pastor. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão, saber que nós temos alguém que ora por nós, um intercessor é alguém que está clamando também, dia e noite, pelas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia tem muitos versículos sobre a oração e sobre o Espírito Santo. Paulo também diz em 1 Coríntios 4,15. Aleluia. Ele diz, orarei com o Espírito. Ele fala um pouco em Coríntios 4, em 1 Coríntios 12, 14, sobre a sua vida espiritual, que ele era um homem que orava a Deus, que buscava, E ele fala até da edificação. Talvez muitos irmãos que estão aqui falam, nossa, mas o que a pastora está falando, O que é orar aí, em línguas dos anjos? Eu nunca vi isso. É algo disponível para nós, mas muitas pessoas deixaram de buscar e deixaram de receber esse batismo do Espírito Santo. E essa língua, a não ser que tenha revelação, pode ser uma língua que você escute e você não compreenda o que esteja sendo dito. Mas o Espírito Santo, nesse momento, está intercedendo a Deus por nós. Isso é o falar em línguas do Espírito. E nós lemos aí que Paulo nos ensinou em Efésios 6,18 que em todo tempo, toda oração e súplica. E nós precisamos orar pelas pessoas, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, queridos. Aleluia. Nós também somos intercessores. Nós estamos sobre a cobertura espiritual de Deus Pai, de Deus Filho Jesus Cristo e também de Deus Espírito Santo. Aleluia. E nós vamos também, nós vimos aí Romanos 8, 26, que fala
Romanos 8, 26, das nossas fraquezas. Também o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Quais são essas fraquezas? As nossas lutas do dia a dia, Todos nós, queridos, passamos problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E é através da oração e a oração no Espírito que nós vamos nos fortalecer. Não é uma oração bonita, cheia de frases, não. É uma oração quando nós derramamos o nosso coração diante do altar de Deus. E o Espírito Santo, ele vai nos fortalecendo. Porque nós vimos aí que nós nem sabemos orar como convém, da maneira certa. Mas o Espírito Santo age nas nossas vidas. O apóstolo Paulo chegou a dizer: irmãos, dou graças a Deus porque falo, em outras línguas mais do que todos vós, mas não para se engrandecer, porque ele era um homem que tinha experiência com Deus. Aleluia, ele vivia uma vida reta. Não é por acaso que o apóstolo Paulo teve um encontro com Deus, através de uma visão, com o próprio Jesus Cristo, se converteu, ficou muitos anos no deserto, ficou ali se preparando para pregar o Evangelho. Depois escreveu 13 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27, quase a metade ele escreveu, porque era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E ele tinha intimidade com Deus justamente, queridos, através da busca do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, se você quer uma vida de vitória, se você quer uma vida fortalecida em Deus, busca o Espírito Santo de Deus. Se você já foi batizado, glória a Deus, busque o renovo. A unção de ontem, irmãos, não é a unção de hoje. Nós precisamos buscar todos os dias. Nós precisamos orar, clamar, buscar o revestimento dos altos céus. Aleluia, nós já estamos orando, nós já estamos jejuando. Já são passos importantes. Aleluia, agora é buscar isso mesmo, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Queridos, eu fui criado numa igreja tradicional. E eu fiquei até os 13 anos lá, desde pequenininha. E nós mudamos de bairro. E eu comecei a frequentar uma reunião de oração que era perto da minha casa, que era de uma igreja pentecostal. E irmãos, eu fiquei encantada. Eu vi ali as irmãs da oração sendo visitadas, traziam revelações. Falei, Senhor, eu quero isso também. Comecei a perguntar para um, para o outro, as pessoas me explicavam na palavra de Deus. Eu ainda não era batizada nas águas. E aí um dia eu fui, porque essa igreja tradicional que eu ia, eles não batizavam nas águas. E aí um dia eu fui assistir o batismo com essa igreja. Eu lembro que tinha 13 anos, não tinha ido minha mãe, não tinha ido ninguém. E eu perguntei, então, para o evangelista Benedito, na época, eu falei, por que batiza? Então, ele pegou a Bíblia, me explicou, que a gente precisava crer e depois batizar. Eu falei, eu já creio, já estou na presença de Deus, quero batizar hoje. Pode? Aí ele falou, pode, se sua mãe não brigar, Eu tinha 13 anos. Eu falei, minha mãe foi entender, minha mãe não estava. E aí me arrumaram uma roupa emprestada, fui lá e batizei. Isso foi em novembro. E eu falei, Deus, agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Nós batizamos, acho que foi 28 de novembro. E eu comecei direto, irmãos, na reunião de oração, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E aí eu fui dezembro, janeiro, e dia 2 de fevereiro do ano seguinte, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos, e foi algo assim, uma experiência sobrenatural do poder de Deus. Não conseguia parar de falar em línguas, vindo o caminho ali, não era um percurso longe, mas uma alegria tão grande, aleluia, de sentir a presença de Deus. Foi algo maravilhoso, algo lindo, aleluia. E sempre, irmãos, que eu sinto a presença de Deus. Até hoje eu fico emocionada, eu choro, eu glorifico a Deus. Porque é algo sobrenatural, irmãos. Vem uma alegria, vem um renovo, renova as nossas forças, nos dá ânimo, coragem. Aleluia. Toda a igreja precisa buscar este revestimento do alto céus.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 14:4 diz: o que fala em línguas edifica a si mesmo. Se fortalece, se renova. Você tem mais comunhão com Deus. Você é fortalecido espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, e é importante vocês saberem nesta noite que orar em línguas não está reservado somente para aqueles que têm uma vocação espiritual, para aqueles que têm um cargo na igreja, que é um obreiro, que é um pastor. Não, está reservado a todo aquele que crê e todo aquele que buscar. Aleluia, glória a Deus. Não é, irmãos, uma coisa decorada, né? Olha, vamos lá, todo mundo vai falar em língua estranha. Não, é algo que você busca através da intimidade com Deus. E Deus vai te capacitando, te enchendo, abrindo a sua mente, abrindo, aleluia, a sua área espiritual. E você vai sendo renovado e restaurado. Glória a Deus, é algo, irmãos, gratuito, não tem treinamento. Não precisamos merecer coisa alguma. Precisamos crer, aleluia, que Deus opera ainda nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz, irmãos, em Efésios 5:19 e 21. Aleluia, falando entre si, entre a igreja, entre os irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia, essa deve ser a nossa reunião, irmãos, buscando ao Senhor, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Louvando ao Senhor, dando graças ao seu nome, por todos os sinais e maravilhas. Aleluia. E Gálatas 5:25 diz: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia. Quanto mais experiência, queridos, nós tivermos com Deus, mais a nossa vida será transformada e será um exemplo para as outras pessoas. Glória a Deus. Nós vamos meditar rapidamente aqui no livro de Atos 10, falando ainda sobre o Espírito Santo. De alguém que foi também convertido ao Senhor. Aleluia. O primeiro gentil convertido ao cristianismo, ele demonstra algo especial para nós compartilharmos nessa noite. Seu nome era Cornélio, um italiano que vivia em Cesareia Marítima, da província romana da Judéia, do continente europeu. E o capítulo 10 praticamente inteiro, ele vai falar sobre a experiência maravilhosa que Cornélio teve através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Queridos, ele era um recém-convertido, mas ele estava buscando a Deus. E será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos tido tempo de oração, tempo de busca? Diz no capítulo 10 que Cornélio, ele fazia orações, queridos, 3 vezes por dia. A gente imagina, né? De manhã, de tarde e de noite. Comunhão, intimidade com Deus. Então nós vamos pegar aqui um pouco do exemplo de Cornélio, para ver o que deve acontecer numa vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. A vida de oração no Espírito vai contribuir para
Uma vida familiar saudável. Você pode anotar aí. Familiar saudável. Cornélio era um líder. Ele liderava uma centúria, né? Uma turma de centuriões. Ele liderava a sua família. Ele liderava os seus funcionários. Aleluia. Ele não era uma pessoa solitária. A vida de oração no Espírito vai unir a sua família. Se a sua família neste momento está vivendo momentos difíceis, de desunião, de pessoas que não buscam o mesmo Deus que você, comece a clamar, comece a orar no Espírito, comece todos os dias, em todo o tempo, entregar a sua casa e a sua família. E eu tenho certeza que você vai ver os milagres de Deus acontecer. Aleluia! O livro de Josué, irmãos, 25, 15 diz, Josué declara, quando ele já tinha possuído a terra, fala, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós podemos declarar isso nessa noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, não desista daqueles que estão distantes, daqueles que desanimaram da fé, ou aqueles que nunca nem quiseram ouvir sobre Jesus Cristo. Você é o agente de Deus nesta noite que está aqui. Aleluia! E através do seu clamor, através da sua oração e através do Espírito Santo de Deus, você e toda a sua casa serão alcançados para a glória de Deus. É isso que promete a palavra de Deus. É isso que o orar no Espírito, queridos, nos leva a ter uma vida familiar saudável. 2, desenvolver piedade e temor a Deus. Piedade e temor a Deus. Está no versículo 2, parte B, Cornélio e a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Aleluia. Um cristão, irmãos, que ora no Espírito, ele é cheio do Espírito Santo. E ele não pode ser uma pessoa orgulhosa. Aleluia. Piedoso está ligado ao humilde. Não a ser uma pessoa fraca, sem voz ativa, não. Uma pessoa que tem compaixão. Piedade está ligada a compaixão. Aleluia. E isso, queridos, é fruto de uma busca e de uma escolha. Aleluia. É incompatível, por exemplo, ser um cristão cheio do Espírito Santo e ser uma pessoa metida, porque ele tem um pouco mais de posse, porque ele ganha melhor, porque ele tem uma casa melhor ou um carro. Não. Porque a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma busca para compartilhar, para ajudar os outros, os necessitados, as pessoas que precisam da palavra de Deus, mas também, queridos, dos nossos atos de bondade e amor para com os outros. Nós precisamos disso. Aleluia, glória a Deus. 3, gerar sensibilidade diante dos mais pobres. Ainda no versículo 2, a parte C. Aleluia. Diz que Cornélio lhe dava muitas esmolas ao povo. É importante a gente pensar aqui que no tempo de Cornélio não é igual ao nosso tempo de hoje. O tempo de hoje, queridos, há muitas instituições sociais, projetos, evangélicos ou não, pessoas que nós conhecemos que fazem muitas ações, muitas atitudes. E se a gente sabe que é algo sério, a gente é bom contribuir e ajudar os necessitados. Só que nessa época aqui de Cornélio, queridos, não tinha esse tipo de instituições. Era através de doações que eles chamavam como esmolas. Tá? Não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Era doações voluntárias. E nós vemos aqui que Cornélio, ele tinha piedade das pessoas, tinha temor a Deus, mas também ele tinha sensibilidade diante dos mais pobres.
Glória a Deus. Isso é importante para os nossos dias, irmãos. Repartir, é claro, com critério, porque hoje tem tantas coisas ruins. Às vezes as pessoas pedem e você sabe que vai beber, que vai usar uma droga. Então procure instituições sérias. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, a campanha do quilo, que todos os meses nós ajudamos algumas famílias, 2, 3 cestas básicas. É uma forma de ajudar um necessitado. De repente Deus coloca no seu coração, é através do Espírito Santo que alguém está necessitando, e a gente também pode ajudar através dos pequenos grupos, Nós temos o compartilhamento. Às vezes tem alguém desempregado, alguém que está passando necessidade, às vezes alguém que a luz está para cortar, irmãos, a água, o gás acabou. Nós, como a igreja, temos o dever de ajudar, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ter esse olhar de amor, de compaixão e de ajudar os necessitados. Amém? Isso faz parte de ser uma vida cheia do amor de Deus. Glória a Deus. 4, investir mais na prática contínua da oração. Diz no versículo, na parte final do versículo 2 de Atos 10, que Cornélio e sua família orava continuamente a Deus. Ele ainda não sabia do sacrifício de Jesus, mas ele conhecia Deus e ele buscava. Aleluia, ele era uma pessoa boa, irmãos. Fazia obras voluntárias, ajudava as pessoas. Então o amor de Deus já estava no coração dele. E isso é lindo, queridos, é algo para nós aprendermos nessa noite. Hebreus 13, 18 e 19 diz: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Glória a Deus. Irmãos, viver uma vida honesta em tudo, a gente precisa ser em tudo, se esforçarmos para pagar nossas contas, a não ser que, meu Deus, estou desempregado, houve uma fatalidade. Do contrário, diz a palavra de Deus, quando eu posso e não faço, eu estou pecando. Não dever nada a ninguém, a palavra de Deus nos ensina a não ser o amor, e não viver de enganos e mentiras. Irmãos, nós precisamos crer que a oração tem poder de antecipar os processos de Deus na terra. A oração, ela pode mover os céus. Ela pode fazer milagres, maravilhas, curas, transformações. E isso que Deus quer ver em nós. E nós lemos esse versículo de Hebreus, esse autor dos Hebreus pede para orarem em seu favor. Então não é errado a gente pedir oração, não. Buscar Deus. Aleluia. E ele pede isso, que ele haja o caráter, que haja a honra. Isso cria poder nas nossas orações. Quando eu sou uma pessoa de caráter, quando eu sou uma pessoa sincera diante de Deus, Deus, ele vai me honrar. Deus, ele vai me abençoar. Vai abençoar a minha casa, a minha família, porque eu estou vivendo segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, tem uma frase aqui que a gente colocou muito bonita. Muitas coisas que Deus planejou para acontecer podem acontecer em nossa era se nós orarmos mais. Quanto tempo nós temos dedicado à oração? Aleluia. 5. Receber visitação sobrenatural dos céus. Aleluia. Sobrenatural do céu. Versículo 3 de Atos 10. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Glória a Deus. Na hora da oração. Aleluia. Assim como Daniel, se nós lermos o livro de Daniel, do profeta Daniel, diz que ele orava 3 vezes ao dia, que era um costume, queridos, do povo judeu.
E ele em oração, em busca de Deus, até por ele orar, ele foi perseguido. Mas porém Deus deu vitória. Aleluia, ele não foi destruído. Porque a mão de Deus, através das suas orações, enviou o sobrenatural. E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, aleluia, leões famintos, aleluia, ele declara que ele ficou lá em oração e ele era justo. Deus então envia o seu anjo, fecha a boca dos leões e dá o livramento a ele. Aleluia, para queridos, vivermos o sobrenatural do céu, nós precisamos crer e viver uma vida de intimidade com Deus, através da nossa oração. Aleluia, glória a Deus. Paulo e Silas, irmãos, também estavam na prisão, e diz que eles estavam orando e cantando ao Senhor, e de repente veio o quê? Um terremoto. Aleluia! Abalou a estrutura da prisão onde eles estavam. E as cadeias, as algemas foram quebradas. Quando nós oramos, irmãos, o Senhor traz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E é algo, irmãos, que não foi disponível só no passado, não. Está disponível hoje. Aleluia. Que nós possamos nos despertar. 6, trazer discernimento espiritual. Discernimento. Uma coisa interessante, que Cornélio, ele fica surpreso de ver o anjo de Deus vir falar com ele. O que aquela visão estava significando, mas ele sabia que era de Deus, porque ele responde, Atemorizado, Cornélio olhou para ele, o anjo, e perguntou: que é, Senhor? Tipo assim, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me revelar nesta hora de oração? Aleluia, glória a Deus. O anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorável diante de Deus. Aleluia, irmãos. O discernimento é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Vida espiritual, mais piedade, Aqui Deus está falando, olha, o anjo disse para Cornélio: Deus ouviu as suas orações e viu também a sua atitude de ajudar ao necessitado e ao próximo. Por isso Deus quer se revelar a você. Irmãos, nós estamos na presença de um Deus que tudo vê. Que o nosso coração seja aberto, aleluia, para as coisas de Deus nessa noite. Uma vida espiritual mais piedade significa mais poder. Aleluia, glória a Deus. 7, gerar obediência à visão dada pelo Senhor. Anote aí, obediência. Glória a Deus. Na visão que Deus deu a Cornélio, ele devia ir a algum lugar, chamar uma certa pessoa. Devia ir à cidade de Jope e chamar a Pedro. Está aí no versículo do 5 ao 7 que diz: agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos. E olha que interessante, irmãos. E um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Aleluia. Quem vive com Deus, ele tem uma atmosfera tão boa, que até as pessoas que trabalham com ele são igual a eles. Olha lá. Soldado piedoso. Aleluia. Isso é maravilhoso, queridos. Ele era um novo convertido. Orava 3 vezes ao dia. E prontamente ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mandou os seus auxiliares, mandou os seus servos buscarem a Pedro. E algo muito interessante, irmãos. Aleluia, porque
Cornélio então envia eles a Jope, né? Aleluia. E no mesmo momento, Deus está tratando na vida de Pedro também, para que ele vá até a casa de Cornélio e fale do amor de Jesus. Queridos, que você saia daqui nesta noite também enviado por Deus, para fazer a diferença onde é que você está plantado. Floresça onde Deus tem te colocado, onde você está plantado. Muitas vezes o inimigo das nossas almas coloca coisas na nossa mente. Aí não dá, aí não está bom. Não, aonde você está, Deus tem te colocado. Deus tem te plantado, floresça. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Aleluia, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos florescer. 8º, ver o cumprimento das promessas de Deus. Anote promessas, versículo 19 e 21. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão. Então, vamos lá, a visão de Pedro. Deus envia um anjo até Cornélio, pede para buscar Pedro em Jope, em outra cidade. Enquanto isso, o Espírito Santo também está trabalhando na vida de Pedro e dá uma visão, né? Ele vê um lençol com alguns animais que eram considerados pelos judeus imundos. E a visão, ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E por 3 vezes ele teve aquela visão, e depois aquele lençol foi enrolado e subiu aos céus. E diz aqui no versículo de número 19 que Pedro estava pensando nessa visão, né? Meu Deus, o que será que Deus está falando comigo? E aí diz aqui: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Olha, se encaixando o propósito de Deus aqui, meus amados. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele comunica com o nosso espírito também. Aleluia, e aí você vai na direção certa, na direção de Deus, você vai ser assertivo, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua casa e na sua família, assim como aconteceram na família, aleluia, de Cornélio. E diz a palavra que no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ele sabia que Deus tinha algo especial através da vida de Pedro. Ele não sabia o que era. Mas então ele fez uma reunião, um pequeno grupo. Os amigos, os mais íntimos, a família. Todos para ouvirem a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz que quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, ele se dirigiu a Pedro e se prostrou aos seus pés, o adorando. E aí Pedro falou: não, longe de mim, eu sou só um homem de Deus, levanta. Aleluia. Glória a Deus. 9. Ser justo diante de um mundo injusto. Aleluia. Justo. Justiça. Nós vemos tanta injustiça, queridos, no mundo que vivemos hoje. Mas Deus ainda está procurando justos nessa terra. Glória a Deus, que eu e você possa fazer parte, aleluia, deste corpo de Cristo. Os homens responderam a Pedro: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Irmãos, olha o testemunho de Cornélio. Aleluia, as pessoas olhavam para ele e enxergavam isso. Um homem justo e temente a Deus. Será que nós temos testemunhado também de Deus através das nossas vidas? Através das nossas ações e das nossas atitudes? É muito importante, querido. Aleluia. E a última que nós vamos anotar: ganhar autoridade diante das pessoas. Autoridade. Versículo 22, parte B, diz: esse aqui, irmãos, é muito interessante vocês prestarem atenção.
Cornélio era respeitado por todo o povo judeu. Onde um romano, biblicamente, era respeitado pelos judeus? Você não encontra essa frase. Mas Cornélio fazia a diferença. Aleluia. Porque ele tinha autoridade diante de Deus. Ele tinha autoridade dada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Cornélio era diferente. Existem muitas pessoas que não são levadas a sério pela sociedade, pela família, pelas autoridades. Por quê? Porque não tem uma vida exemplar, não é uma pessoa justa, não teme a Deus, não tem uma vida no jardim secreto de Deus. Então ela não consegue fazer diferença. Aleluia. A visita ao lugar secreto, ao lugar de oração, gera honra, autoridade diante dos homens. Respeito para você servir e influenciar outras pessoas, abençoar e transformar vidas pelo reino. Aleluia. Que nessa noite nós possamos buscar, como Pedro e Cornélio, uma vida de oração no Espírito. E eu quero terminar essa mensagem, queridos, com os últimos versículos aqui do livro de Atos 10. O versículo de número 44. Aleluia. Até o 47. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser ler ali no telão. É algo maravilhoso. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A mensagem que Deus enviou Pedro a ministrar sobre a casa de Cornélio e toda a sua família. Sobre a mensagem de Jesus Cristo. Sobre a salvação. Aleluia! Que Jesus Cristo tinha sido anunciado aos profetas. E tinha vindo a esta terra como homem de dores, tinha morrido, mas tinha ressuscitado ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. E diz que quando Pedro estava ministrando palavras de salvação, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Irmãos, o Espírito Santo, aleluia, desceu sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, aleluia, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o batismo do Espírito Santo como nós. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. O que precisa em nós, queridos, é buscarmos ao Senhor. Vamos buscar, como Pedro e Cornélio, uma vida de oração no Espírito. No Salmo 91, 9 e 11 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Que o Senhor seja contigo, que você busque em oração, que você busque os dons de Deus, que você busque o Espírito Santo de Deus, e você terá uma vida de vitória, de unção, de transformação, assim como Cornélio. Leve esse esboço para casa, depois na sua casa leia o capítulo 10 inteiro, aleluia. Busque uma vida consagrada ao Senhor, e eu tenho certeza que você será um crente, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar, entregando as nossas vidas, entregando o nosso ser nas mãos do Senhor, que realmente possamos ser renovados e restaurados através do Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, navegar, Senhor, no teu oceano, esta e noite, ali sempre, Senhor. adorar